Bom, pessoal, boa noite oficialmente. É um prazer a gente estar conversando sobre Prezi avançado. Talvez seja a primeira oficina, né, Guilherme? Pode ficar aqui já. Fica aqui já, que senão não sai nada. Acho que eu venho fazendo trabalho de Prezi há muitos anos aqui no Brasil. O Guilherme, a gente já tem trabalhado já há bastante tempo também. Mas eu acredito que no Brasil, acho que não tem oficina, né? Prezi avançado, um bate-papo mais avançado. Então, assim como a gente começou, como eu comecei os primeiros cursos de Prezi, acho que agora é legal a gente ter um primeiro workshop, um bate-papo, que seja o primeiro de muitos e que a gente possa fazer um encontro, essa é a meta, né? Fazer o primeiro encontro de fãs do Prezi no Brasil. Vamos ver se faz a meta é fazer um encontro trimestral, pelo menos. A ideia hoje é mostrar estudos de caso, boas práticas como o Prezi e abrir um pouco assim a mente para o que o Prezi é capaz de fazer. Legal. E você volta dos Estados Unidos quando? Eu volto em fevereiro. Você vai para o Peru. Para o Peru, verdade, fevereiro. Então o primeiro encontro de fãs do Prezi vai ser depois de fevereiro. Depois de fevereiro. Tem que marcar e a gente agenda com calma. Bom, pessoal, vou deixar agora com o Guilherme. Aí a gente vai fazer, acho que a ideia é fazer vários estudos de caso. Então acredito eu que o formato mais bacana seria a gente apresentar e depois ter uma discussão rápida depois de cada um e a gente vai tocando. Certo. Ok? E aí depois a gente faz um intervalinho, um bate-papo e termina. A ideia é não necessariamente ir até as 10 da noite, que acho que se bobear, acho que até antes disso a gente consegue envolver. E a gente envolver também o Geraldo, aí a gente vê alguns outros prezes também. E conversar um pouquinho do mercado. Ok? Então vamos deixar com o Guilherme. Certo. Bom, boa noite, eu gostaria de começar me apresentando um pouco melhor, contando um pouco da minha história, como que eu cheguei até o Prezi, o que hoje o Prezi representa para mim. Bom, daí eu quis utilizar essa foto porque eu comecei a usar o Prezi numa época um pouquinho complicada da minha vida. Eu trabalhava como designer em uma empresa de médio porte. Eu tinha um emprego que eu gostava, mas tinha meus problemas. O primeiro problema era financeiro. Era um emprego bom, mas a remuneração não era tão boa. Acabava que todo o dinheiro que eu ganhava, eu gastava. Tudo, não sobrava nada para mim. O segundo problema era o deslocamento. Eu levava em média 2 horas, 2 horas e meia para ir e 2 horas, mais 2 horas para voltar do trabalho. Então, 4 horas e meia, 5 horas perdidas no dia, dentro do ônibus. Isso gerava uma perda de tempo. A minha semana era somente ir ao trabalho, voltar, trabalhar, não tinha tempo para mais nada. Era uma época que eu estava bastante incomodado com isso. Eu estava procurando alguma alternativa, alguma forma de mudar isso. Procurei empregos próximos da minha casa, mas moro em Guarulhos, não tem muita coisa na minha área lá, não tem muita oportunidade, então... Guarulhos e Osasco, hein? E um dia eu estava navegando pela internet, estava no Facebook, começou tudo pelo Facebook, e um amigo postou: preciso de um designer freelancer que entenda de Prezi. Eu falei, pô, sou um designer freelancer, mas o que é Prezi? Então, comecei a pesquisar. A primeira coisa que encontrei foi o site do Márcio. Peguei muitas informações lá. Sério? Sério. Foi a primeira fonte de pesquisa. Fora o site oficial, né? Mas em português era a única coisa que tinha. Maravilha, tá gravando. E comecei a ver algumas apresentações. Eu vou até mostrar uma. Teve uma apresentação que foi a que fez. Putz, eu preciso aprender isso. Eu passei um dia só olhando a apresentação na internet, vi todas que você... Todas as apresentações famosas, assim, que tem mais destaque, eu tenho certeza que eu já vi todas. Eu estudo muito isso. E eu resolvi que eu ia aprender a ferramenta. Eu me dediquei bastante, passei dias estudando. E depois vocês vão entender melhor quando eu mostrar a que me fez querer utilizar o Prezi e a que eu fiz. Depois de um tempo eu fiz uma primeira apresentação completa, que o nome é Save the Ocean. Não sei se alguém aqui já viu, ela é uma apresentação que eu vou mostrar aqui hoje também. Ela fala um pouco sobre o oceano,
a importância do oceano, eu uso alguns animais para fazer algumas metáforas. Foi a primeira apresentação que eu fiz, completa. Isso foi em 2013. E no final do ano eu ganhei o prêmio de melhor apresentação. Foi a nível mundial. Foi a melhor apresentação do mundo em Prezi em 2013. Isso me deu bastante visibilidade. Eu comecei a conseguir alguns clientes como freelancer para fazer apresentações. Ou seja, era algo que eu tinha aprendido só para ser uma ferramenta a mais e começou a gerar trabalho para mim. Muitas pessoas interessadas em fazer apresentações. Aí eu pensei, pô, agora eu resolvi todos esses problemas, né? Mas não. Além de todos esses, apareceu um outro. Eu não tinha mais fim de semana. Eu estava no meu emprego fixo, atendia esses outros freelancers, então era durante o dia, trabalhando o dia inteiro, chegava tarde em casa, às vezes tinha algum freela para fazer, e ia ficar até tarde da noite, dormia mal. Fim de semana, mesma coisa, não tinha fim de semana, eu fui atendendo os freelancers, mas com o tempo, os freelancers começaram a me dar um bom retorno e eu pude deixar o meu trabalho. Então, aí eu eliminei todos esses problemas. Eu trabalhava de casa, remotamente, como eu trabalho até hoje eu trabalho remotamente. Eu tinha um bom ganho e uma jornada de trabalho justa. Eu não ficava mais várias horas de jornadas extensas. Eu tinha uma jornada de mais ou menos, passei a ter uma jornada de 8 horas diárias. As coisas foram passando e depois de um ano trabalhando como freelancer, eu conheci o meu sócio, ele mora na Itália, nós nos conhecemos pela internet, fizemos um projeto juntos e depois batendo papo, pô, eu gostaria de... eu já faço isso, eu já faço apresentações para outras pessoas. Por que não montar uma empresa especializada nisso? Eu sou bom em fazer apresentações. Eu sou bom em administrar um negócio. Ele já tinha algumas outras empresas. Então nós fundamos a WorldPrezi. Hoje nós temos o escritório em Nova York. Temos planos de trazer para o Brasil também, mas ainda estamos estudando a melhor forma. E esse período me deu uma oportunidade de crescer muito na vida. Assim, muito aprendizado, cultura, muito. Trabalhando remotamente, eu pude viajar bastante. Primeiro eu fui para a Itália, para conhecer o meu sócio pessoalmente e estruturar toda a nossa empresa. Passei um pouco mais de um mês na casa dele, com a família dele e estruturando a empresa. Logo depois da Itália eu fui para Malta, uma ilha no Mediterrâneo, eu fui fazer um curso de inglês lá. Eu já falava inglês, mas ainda travava de vez em quando, eu fui aperfeiçoar um pouco. Logo depois que eu voltei de Malta, começou a ideia de realmente registrar. A gente já montou a estrutura da empresa, mas não tinha registrado. Então nós resolvemos registrar, e o melhor lugar era os Estados Unidos, porque era onde 90% dos nossos clientes estavam, e nós pesquisamos bastante, tem bastante incentivo fiscal. Abrimos a empresa nos Estados Unidos, eu passei um tempo lá, estruturando isso, aproveitei e estudei um pouco mais de inglês. Foram oportunidades que realmente eu só tive graças ao Prezi. Eu divido minha vida profissional entre antes e depois do Prezi. Antes de eu conhecer o Prezi, realmente eu tinha outra visão, outros planos para o futuro, que mudou tudo. Nesse período eu também tive a chance de ir para Budapeste, o escritório do Prezi é em Budapeste. Eu tive a chance, fui 2 vezes, essa foi a primeira vez que eu fui para Budapeste, fui recebido pelo pessoal lá do Prezi, conheci a empresa, conheci todos os departamentos, foi uma experiência bem legal. E depois esse ano de novo, tivemos o primeiro encontro dos experts. Infelizmente o Márcio não pôde ir dessa vez, mas ano que vem espero que possamos ir os dois. E foi um encontro bem bacana, estavam os experts do mundo inteiro. E foi uma experiência muito legal. Eu vi tanto de pessoas que usam o Prezi e o quão diferente, tanto de usos diferentes que tem. E eu também tive a chance de conhecer o escritório deles em São Francisco. Eles tinham 2 escritórios, um em Budapeste e um em São Francisco. Aqui sou eu lá no
escritório de São Francisco. Foi uma visita rápida também, só conheci a empresa, mas foi bastante legal. Agora, eles estão abrindo, acho que já até abriu oficialmente, uma filial também no México. Quem sabe também, futuramente, eu não posso ir lá conhecer, está nos meus planos. E bom, como experiência com o Prezi em si, eu já criei apresentações para empresas de mais de 30 países diferentes, para empresas da Índia, Estados Unidos, Inglaterra, África do Sul, Espanha, mais de 30 países, eu já fiz a relação uma vez. E eu tenho 2 prêmios de melhor Prezi. O primeiro com o Save the Ocean, foi o prêmio de melhor Prezi na categoria de design geral em 2013. Em 2014 eu ganhei um Prezi sobre os animais da Amazônia. Esse foi o prêmio de melhor Prezi educacional. Bom, essa é a história de como eu comecei procurando uma ferramenta, encontrei o Prezi, uma maneira diferente de fazer apresentações. Eu já fazia no PowerPoint, mas realmente nunca foquei muito em desenvolvimento de apresentações quanto ao Prezi. E a oportunidade que eu encontrei buscando freelas pela internet, hoje nós temos a empresa, já crescemos bastante, nós temos hoje 8 funcionários, somos em 2 sócios, eu e meu sócio Pablo, e o nosso foco agora é crescer, com o escritório em Nova York. A gente quer crescer bastante, primeiro nos Estados Unidos, e depois eu penso em trazer para o Brasil também, porque é um mercado bom, que eu acredito que nos próximos anos o mercado de apresentações aqui vai estourar. Eu acredito realmente. Eu vejo, por exemplo, tem bastante procura de pessoas querendo apresentações, mas eu não consigo dar conta. Claro também que para mim, para eu levar alguns clientes para minha empresa não vale a pena, porque os custos são em dólar, às vezes não compensa aqui, mas é um mercado que eu vejo um grande potencial. E hoje eu gostaria de aproveitar para mostrar algumas apresentações e falar um pouco como que eu fiz essas apresentações. A primeira apresentação que eu quero mostrar foi aquela que eu estava falando que foi aqui. Essa apresentação, quando eu estava navegando, pesquisando sobre o Prezi, encontrei essa apresentação. Falei, pô, legal, né? Tá o título aí, os pássaros, vamos ver o que dá essa apresentação. Aqui eu já vi que começou, tem alguma coisa legal, esse movimento. Depois eu comecei a ter essa noção de profundidade que o Prezi dá. Pô, eu acho incrível isso. Por exemplo, um PowerPoint, na verdade, é como se fossem várias páginas, uma não tem ligação nenhuma com a outra. Aqui eu podia usar profundidade, podia usar movimento. E aí eu cheguei nessa parte, que esse fundo 3D, que pra mim, eu falei, eu preciso aprender isso. Essa foi uma apresentação que me impressionou. Foi a primeira apresentação em Prezi que me impressionou. E realmente a minha ferramenta preferida no Prezi é o fundo 3D. Eu trabalho também com vídeo e eu acho que dá uma dinâmica muito boa, essa noção de profundidade. É realmente a minha ferramenta preferida no Prezi, e esse foi o Prezi que me fez querer aprender. Bom, eu queria aprender na prática, então eu pensei, pô, eu preciso fazer alguma coisa quase tão legal quanto essa que eu vi. Eu quis falar um pouco sobre os oceanos. Primeiro que eu gosto muito dessa parte, eu pratico mergulho, então é um assunto que me interessa muito, eu acho que ajudou bastante a ter um resultado legal. Quando você está fazendo alguma coisa sobre o assunto que você gosta, sempre sai mais legal. E, bom, eu vou passando bem rápido, não vou me preocupar muito com o texto, que é mais para mostrar os efeitos. Então eu fui recortando, eu usei um fundo 3D, fundo 3D eu vou depois abrir aqui para mostrar, é muito simples, e fui recortando as imagens dos animais e colocando algum texto, são algumas metáforas, né? Estou falando sobre vida, ponho vários animais.
que eu falo sobre proteção, eu usei a tartaruga pelo casco, sempre usando metáforas. E fui fazendo isso. E o resultado final, eu gostei bastante. Eu não vou me preocupar muito com o texto. Das transparências. O segredo dessa apresentação é fundo 3D e as imagens com transparência. É isso. O interessante desse é que você não usou PNG, né? Você usou... Sim, na verdade eu gerei as imagens PNG para ter o fundo transparente, só que elas ficaram muito pesadas. Muito pesadas. Então o que eu fiz? Eu só transformei elas em flash, no formato flash, para deixar elas mais leves, só para comprimir mesmo as imagens. E a apresentação acaba aí. Essa apresentação ganhou o prêmio em 2013 e eu acho que foi aí que começou a encaminhar as coisas, que ganhei mais visibilidade, começou o pessoal a me procurar. E ó, eu vou mostrar ela aqui, é bem simples. Ela tem, por exemplo, o que ela tem de mais complexo é aquela animação ali dos passarinhos. Mostra o peixinho lá no fundo. Tá? Primeiro, eu fiz o fundo 3D é só isso. Uma imagem do oceano e eu mesclei a superfície da água com o fundo do oceano. É uma imagem única. Aqui se você tira, você vê. Uma coisa que eu fiz também, eu coloquei essa animação dos reflexos da água. É uma animação em flash também. Aqui dá pra ver melhor. Aqui ela fica bem legal, realmente dá a impressão que está embaixo da água. Mas quando a gente tira o zoom, aí dá pra ver aqui o segredo, né? Uma animação fica aqui girando. E o mais complexo também foi essa animação aqui, esses pássaros voando. Infelizmente, o Prezi tirou essa funcionalidade. A gente não consegue mais adicionar animações no Prezi. Eu acho que ficava bem legal, mas não sei, eles decidiram tirar, teve muita discussão por causa disso e hoje não tem mais animações por enquanto. Eles disseram na época que iam substituir por algum outro tipo de animação, quem sabe no futuro próximo não possa vir, né? Clica no bichinho lá no fundo. Aquilo que eu também fiz... Mas se você importar hoje no Flash... Não rola, não vai. Não vai. Agora, o que eu fiz? Clica no bichinho lá do fundo, só pra... Na apresentação eu sempre pensei também, sempre vai ter um que vai querer dar um zoom out, sair um pouco, abrir um pouco pra ver como foi feito. Aí eu fiz aqui um easter egg. Bem nas profundezas, um easter egg. Fiz um peixe aqui nas profundezas. O cara foi curioso, né? Então porque ficou curioso, vamos dar um prêmio para quem foi curioso, que encontrou o peixe aí. Então, foi uma apresentação que eu fiz. Eu não demorei muito para fazer, foi rápido. Deu trabalho, foi cortar as imagens, planejamento, né, fazer o roteiro e tal. Mas depois, isso que é o importante. O mais importante é o roteiro. Com o roteiro pronto, fazer aqui no Prezi é rapidinho. Por isso que eu digo, às vezes é bom, mesmo quem não é designer, saber o que o Prezi pode fazer. Porque assim ele pode orientar um designer como ele quer o trabalho. Ele tem referência para mostrar.